Pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Esse vídeo, no formato de documentário, sem grandes estruturas ou investimentos, foi feito com o objetivo de fazer com que você e a sua família reflitam sobre o tema morte e o seu processo. Difícil, né? Ninguém gosta de falar sobre morte. Eu também não gostava. Mas, recentemente, tive a perda da minha avó, onde eu e a minha família teve que aprender a falar sobre isso. Ela sempre foi acima do seu tempo, a minha avó. Então, toda oportunidade que tinha, ela sempre deixou bem claro como ela gostaria que fosse. Porque o fato é o seguinte, a morte, ela é democrática. Você querendo ou não, um dia ela vai chegar. E assim, tirando exceções, se você não cometeu um suicídio ou não sofreu um acidente fatal, a regra natural da vida, o ciclo natural, é que você envelheça ou adquira alguma doença onde que ela vai determinar um tempo para você ou para alguém que você ama, que a gente chama hoje de cuidados paliativos. Nome esse que eu também desconhecia, fui conhecer recentemente, e que vai ser o tema principal, vai ser abordado em vários momentos no decorrer dos depoimentos, não falando sobre ele necessariamente, cuidados paliativos, mas vocês verão que foi a forma que a gente escolheu para tratar esse processo de finitude da minha avó, onde a gente sabia que a gente tinha pouco tempo para ter a presença dela com a gente. E a ideia do vídeo veio porque em um dos momentos de fase que a doença traz, no caso da minha avó, o processo de paliatividade dela surgiu por conta de um câncer em estado de metástase, onde estava já localizado no útero e o pulmão, de uma forma muito agressiva, levou ela rapidamente, e teve a fase da negação. Porque quando uma pessoa está num processo onde ela sabe que ela tem pouco tempo, existem algumas fases. Isso é para todo mundo. Vai ter aquele momento em que o doente, ele vai começar a se mostrar doente para você. O corpo dele vai se transformar. E eu não acreditava que a minha avó estava tão doente, até eu ver o corpo dela se modificar. Então, uma mulher que era tão forte, de repente, perder tanto peso, não conseguia andar, não conseguia ir ao banheiro. E ela sempre falou que ela queria que Deus desse os dias dela aqui na Terra enquanto ela tivesse condições de cuidar dela mesma. E aí eu lembrei de tudo isso. Foi nessa fase que eu comecei a negar que ela estivesse doente, mas também foi a fase em que eu comecei a pesquisar mais sobre
cuidados paliativos, o que ele demandava e orientar a família. Que chegaria um momento em que ela não iria comer mais, como a gente lidaria com isso, se a gente ia passar sonda, se a gente não ia, se ia manter ela internada no hospital, se não ia. Então, como graças a Deus ela sempre explicou, sempre deixou claro o seu desejo durante toda a vida, que ela não queria ficar internada no hospital, facilitou o processo. E é esse meu desejo, o intuito com o vídeo, que facilite o processo para você e para sua família. Se prepare, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Descobri a doença da minha mãe foi mais ou menos em torno de uns 5 meses que ela começou a ficar diferente. A gente achava que era uma depressão, que ela ficava calada, não queria falar, chorosa. E as pessoas não entendiam que ela estava doente. Até o mesmo médico falava que era uma depressão, que ela estava se entregando. E até que chegou o dia que a gente descobriu que era uma metástase, já que estava no pulmão dela. E a partir daquele momento, tivemos que mudar a nossa oração. Através do meu filho falando, mãe, vamos orar em comum, todo mundo junto, para que o Senhor faça o melhor. Porque a gente quer a cura, mas aí você tem que ficar entre a fé e a razão. É a cura. Minha mãe tinha 94 anos, bem vividos. Ela teve uma vida maravilhosa, fazia atividade física, passeava para onde ela queria. A mente dela foi impecável até o final. Então, vamos orar para que Deus faça o melhor na vida dela. E o melhor na vida da minha mãe era o Senhor levar ela do jeito que ela estava, com a memória saudável. Porque se Ele curasse, quanto tempo mais ela teria? Né? Ela já tinha tido uma vida plena. E ela não estava feliz daquele jeito, precisando da gente dar um banho, dar comida, levar no banheiro. Ela voltou a ser um bebê, era o nosso bebê. E aí a gente fez essa reunião com a família, todo mundo vamos orar. Então, se a gente mudar de ideia, a gente se reúne de novo. Mas por enquanto a oração vai ser essa, para que o Senhor faça o melhor. Até o dia que chegou um pastor na minha casa, pastor da Igreja Adventista, e ele falou assim pra gente, não peça para ela ficar. Aí aquele dia eu entendi que a nossa oração estava certa. Não era para pedir para ela ficar, porque estava chegando a hora do Senhor levar. O câncer é a segunda maior causa de mortes no mundo. Aproximadamente 9,6 milhões de pessoas morrem vítimas de câncer. Projeções indicam que em 25 anos o câncer vai se tornar a causa número 1 de mortes no mundo, aumentando em 600 mil novos casos todos os anos. Apesar do crescente número de casos, apenas 0,5% de todos os pacientes possuem o tratamento que precisam. Nesse vídeo será compartilhado os cuidados paliativos que uma pessoa querida teve e qual a importância disso para um conforto e uma vida melhor. Cuidados paliativos são muito mais do que uma abordagem médica. É muito mais sobre respeito e cuidado com a dignidade do paciente. Desde quando a gente era pequeno, a avó sempre cuidou da gente, desde quando a gente era pequenininho. E quando a tia Laninha ligou para mim e mandou mensagem falando assim que a avó queria me ver, aí eu falei assim, a avó não é de ficar perguntando ou falando que dia que eu vou para lá. Aí eu não pensei 2 vezes e falei, mãe, eu vou para lá. Aí eu fui, comecei, quando eu cheguei lá, ela sempre, quando a gente chegava, aquela alegria, aquele sorriso. E quando eu vi ela, eu falei, ela não tá bem. Aí eu não consegui ir embora, eu fiquei lá para cuidar dela. E fiquei cuidando 2 meses e pouco, eu tinha meu casamento para organizar. Eu não consegui, porque eu primeiro coloquei ela em primeiro lugar, né? Porque essas coisas eu corri atrás depois. Porque ela sempre cuidou da gente e agora eu posso ajudar ela, eu ia deixar ela de lado. Aí eu cuidei, a gente aprendeu muita coisa. A gente se reuniu mais, a família, as primas, os tios. A gente formou uma equipe, cada um ficou cuidando a parte do remédio. A gente
nunca entendia de enfermagem. A gente fez de tudo pela avó. Tudo que ela pedia a gente fazia, uma alimentação, alguma coisa que ela queria comer. E uma coisa que ela sempre falava, que Jesus estava voltando. E a gente se apegar mais com Deus, que ela deixou um legado muito bonito. Que ela não deixou riqueza, não deixou bens materiais, mas o que ela deixou, o dinheiro não compra. E eu quero também deixar aqui para todos que, por mais que ela foi, ela que reunia todo mundo, ela queria, e eu tenho certeza que a vontade dela foi que a gente continuasse reunido, mesmo depois que ela tivesse ido. E assim que vai ser. Minha mãe falou assim pra mim: Dani, a sua avó vai precisar de alguém que fique com ela. E a tia Laninha vai conversar com você ainda, não fala pra ela. E aí eu peguei e falei: será, mãe? E aí eu lembro que saí dali, eu falei: Deus, se é isso que o Senhor vai colocar na minha vida, eu aceito, porque eu pedi pro Senhor algo que não fosse cabelo. E eu lembro que eu tinha acabado de sair da casa da minha mãe, a minha tia ligou, falou: Dani, vem aqui. E aí eu pedi uma direção pra Deus. Deus, se for pra mim ficar com a minha avó, no momento que eu não tô bem, o Senhor vai me direcionar até a casa da minha tia. E eu acabei de falar, e automaticamente eu fui pra casa da minha avó. E ali eu conversando com a minha tia, eu falei pra minha tia: eu aceito, tia, eu aceito. E o que eu mais aprendi com a minha avó nesses dias, mesmo sabendo que ela tava ali fraca, eu sabia o quanto ela tava fraca, foi a fé. E eu perdi meu irmão nessa caminhada. Foi difícil, eu tive que viver um luto ali, tendo que segurar a barra, porque eu não podia passar pra ela o que eu tava sentindo, e ela precisava ficar bem. E quando eu descobri que a minha avó tava com aquela doença, eu tava sabendo que eu ia perder uma pessoa que eu amava na minha vida, porque é difícil você tá vivendo um luto, ter que viver um outro luto antes da pessoa partir. E é o que tava acontecendo, a gente tava vivendo isso. E eu cheguei na tia e falei: tia, é estranho, você tem que viver um luto que não aconteceu ainda. E eu lembro do dia que eu cheguei perto da avó, e ela tava bem fraca. E ela falou pra mim assim: eu te amo. Está em estado paliativo, parte de analgesia, o que é liberado em casa? Nós não vamos focar mais na cura, porque naquele caso especificamente não é possível curar, mas ele continua sendo tratado pela medicina e o principal pilar é aliviar a dor sempre. Então toda a parte de dor vai ser sempre tratado até o fim da vida. Então ele pode ser tratado em casa com dipirona, doses fora do habitual. Aí pode pôr opioide, como codeína, aí pode pôr tramal e pode pôr morfina. Em alguns casos, dependendo de como ele está sendo acompanhado, pode ser feito até sedativo em casa e tudo mais, né? Hoje tem médicos de família que têm a condição de estar mais atuante, então dependendo ele pode fazer uma visita familiar e fazer doses diferenciadas aí de outros remédios, mas sempre focando na dor, né? Que é a única coisa que o médico pode prometer de fato para alguém não ter dor. Tudo que eu podia fazer por ela eu fiz. Aí eu era um motorista lá, eu ia no mercado, ia na farmácia, ia na Limeira, levar ela no médico, em Araras, ia pro Iguaçu buscar minha tia toda semana. E eu não era de mostrar muito sentimento assim, de ficar lá no quarto com ela assim, o jeito sempre foi esse. Mas eu fazia tudo que eu podia por ela.
Aí foi tanto que ela falou pra mim que eu tinha vontade de ser filho dela, porque eu não sabia, tava todo dia lá presente dela. Eu e minha esposa cozinhava todo dia lá. Se nós ficássemos um dia sem ir lá, ela já reclamava. Então todo dia eu estava lá. E ela olhava pra mim assim, eu via que ela queria que eu visse todo dia, estava na presença dela lá. Essa doença dela foi que reuniu nós tudo e todo dia eu estava lá. Então, fiz o que eu pude por ela e é isso aí. Se você tem alguma coisa assim, se passar por isso, falo tudo que você tem que falar para ela, para a pessoa. O tempo que eu passei com a Dona Santa, foi muito bom cuidar dela. Ela gostava bastante que eu cozinhava, sentia a minha falta. E quando eu não ia assim, ela já ficava mandando as meninas me ligar, perguntando por que eu não aparecia lá. Eu não era muito demonstrar que eu amava, que eu abraçava, mas eu mostrava o carinho de ir lá cozinhar para ela e eu nunca imaginava que ela gostasse tanto de mim assim, como ela falava que ela me amava de verdade. Eu nunca imaginava conhecer a nora dela mais que ela mais assim, ficou mais próximo de mim. Porque nos começos não era assim, mas depois, nossa, eu sinto muita falta dela, de verdade. Quando a minha mãe adoeceu, ela estava no hospital, internada, e ela mandou. E disse que o banho era eu que era para dar o banho nela, né? Aí, todos os dias eu saía às 10 para 6 da manhã da minha casa e ia lá na casa dela dar o banho nela. E aí, assim, foi muito, assim, emocionante eu estar cuidando dela ali, porque eu não tinha experiência, né? Nunca tive experiência para cuidar de uma pessoa doente. E para se ver ali naquela hora ali, né, para cuidar da minha mãe, mas foi assim uma experiência que Deus, né, colocou no meu caminho, que através de Deus dá muita sabedoria e assim o conhecimento, né, da minha sobrinha a Laísa, que ela passava as experiências que ela tinha, né, no hospital lá pra gente. Então eu aprendi muita coisa, né? E aí assim, aquilo que no começo eu achava muito difícil, então se tornou assim depois muito fácil, né? Porque aí eu já tinha experiência como, né, cuidar da minha mãe, dar o banho nela, passar o creminho, né, o perfume, né, que ela gostava, né? Então assim, quando foi assim, nos últimos dias, 2 dias antes dela partir, ela dizia assim para mim que ela queria tomar um banho, né, mas daqueles bem, mais um banho mesmo, né? Aí naquele dia eu dei um super banho nela, que acho que durou mais de uma meia hora, sabe? E eu cantava muito, né, pra ela, um louvor, né? Esse que eu cantei no último dia que eu dei o banho nela, né? Eu não conseguia lembrar, né? Mas tem um que ela gostava muito, que eu louvava pra ela, né? Que fala assim, né? Aquele que, vou cantar só um trechinho dele, né? Que fala assim: sua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a... Então isso foi muito emocionante, né? Então eu nunca, jamais esquecerei, né? Quando ela falou no hospital que ela queria chegar em casa, né? E o banho, ia ser eu que desse o banho nela, né? Aí eu dei o primeiro banho que eu dei nela, né? Ela ficou assim meia vergonhosa, né? Mas eu falei pra ela assim, não fica com vergonha, minha rainha. Aí eu peguei, arrumei ela, sentei ela lá na cadeira lá, né? Aí eu falei pra ela assim: ô minha rainha, por que você me escolheu pra dar o banho em você, né? No meio de todas, né? Ela disse assim pra mim: porque você é mais forte. Eu fiquei responsável, né, de ficar pela voz da minha mãe, para saber o que ela queria, as decisões dela, que quando ela já não estava podendo falar, eu entendia só pelo olhar dela, se ela estava com dor, se ela não estava com dor, se ela queria alguém. E isso, às vezes, né, causou até um pouquinho de desatrito ali com os familiares que não compreendiam. Mas isso é normal. E acho que todo
doente terminal, ele tem que ter alguém de confiança, né? Que ele pode estar tendo um suporte ali, fala, que vai tomar as decisões para ele na hora certa. Não foi fácil, não foi de jeito nenhum, não pensa que é. Mas eu fiz tudo do jeito que a gente sempre conversava, que ela não queria ficar em hospital, que ela queria ficar em casa, cercada dos familiares. Isso tirou até um pouco a privacidade da gente em casa, porque era a gente o dia e a noite em casa. Mas valeu a pena fazer tudo isso para realizar o desejo da minha mãe. Não é uma cultura nossa, eu diria, né, do Brasil, se refletir sobre a morte, né? Outros países já têm algo muito bem mais definido, por exemplo, Estados Unidos, né? Lá é muito importante que a família defina onde que ele vai ser enterrado. Aqui nem isso a gente não liga muito, né? Eu, por exemplo, eu não ligo para isso também, onde eu vou ser enterrado, mas faz parte de certas culturas conversar sobre isso. Mas apesar de eu não dizer, ó, eu quero ser enterrado em tal lugar, do lado de tal pessoa, eu não ligar para isso, e eu me importo no que a gente chama de até que ponto vai o seu tratamento. Então, minha esposa, por exemplo, está ciente de que, pô, se eu tiver acamado, não tiver consciência, não tiver falando, que não é para fazer nada para mim. Então, essa conversa com a família é importante, né? Independente do tempo, porque a gente nunca sabe em que momento isso vai acontecer. Então, é importante que você deixe limites, deixe ali claro que a vida para você não faz sentido se for de tal maneira, e aí cada um vai ter a sua visão, né? A família precisa entender que a autonomia do paciente é em primeiro lugar. A gente tem que pensar nele, né? Não em nós. A tendência é o cara ser egoísta, pensar em mim, mas eu preciso, mas se eu não fizer isso, o que vai acontecer? E não esqueça do que é, que simplesmente ela foi para a gente durante a gente adolescente. E a gente, graças a Deus, somos uma família unida, entre irmãos e irmãs. E por isso eu acho também que ela foi, a partir da eternidade, ela foi feliz por a família que ela criou. Eu acho que Deus duplicou na vida dela, até na vida eterna, esse amor que ela teve por a família e que ela não pegou. E assim a gente agradece toda a maravilha do que é um irmão convidar com uma irmã com um irmão, e a alegria que cada um tem no coração, como ela teve por nós. O processo de aceitação da doença foi difícil, mas a gente conseguiu aceitar rápido, no geral, a família, principalmente lá em casa, porque a gente entende que tudo faz parte de um processo nessa vida. E Deus permitiu aquilo, então a gente tinha a opção. Como você vai enfrentar, lidar com essa situação? Aí a gente entendeu que era muito mais fácil a gente aceitar e procurar uma maneira mais simples de poder ajudar a família no geral, para quem fosse beneficiado. A Vó Santa, no caso. E assim a gente conseguiu passar por esse processo da aceitação. E a importância da religião, o respeito por cada religião, porque somos uma família muito grande, cada um tem a sua. E aqui nesse vídeo eu gostaria de agradecer ao padre, porque foi uma pessoa extremamente presente, especial na vida da família. O apoio religioso, o apoio moral para a família nessa hora é muito importante, gente. Eu falo isso porque assim, a gente pôde conviver ali, e quando você tem uma palavra de conforto de um líder religioso, querendo ou não, aquilo enche o coração seu de esperança, de gratidão. E isso a gente pôde ter com o padre. Quero agradecer também o pastor da Igreja Adventista, que foi lá, visitou ela, ficou super feliz, a família ficou mais calma, tranquilizou a todos. Ficar com a minha mãe foi uma experiência, foi boa e ruim, porque ver a minha mãe ali que nunca dependia das pessoas, lidar com ela ali, tá dando banho, trocar.
Era uma pessoa assim, vergonhosa, que tinha muito tímida. Então, eu penso assim, eu tinha dó, às vezes eu tinha muita dó de ver ela ali, que ela se sentia envergonhada, e estava independente da gente cuidar dela. Eu espero que um dia que eu precisar, que eu seja cuidada como ela foi também, com todas aquelas experiências que a gente teve. E foi dolorido eu ficar de lado dela ali, uma mãezona que ela era pra gente. Então foi uma experiência boa e doída também. Foi uma bomba. Eu gritava e parece que eu fiquei sem chão. Aí eu fiquei muito abalada, né? Porque realmente eu não poderia ir lá ver ela. Por causa da distância, né? Por causa da distância, por causa do meu esposo que estava doente também, né? E mesmo distante, como que você fez para poder ficar perto dela nos últimos momentos? Tem ela no meu coração, né? Como se ela estivesse pertinho de mim, a distância, mas meu coração estava lá junto dela. Imagina como eu sofri, muito, muito, da ausência, de ficar longe dela sem poder visitar ela. Na verdade, eu não pude visitar ela, não foi tanto porque eu não podia ir, eu podia, mas por causa do meu esposo doente, eu não podia deixar ele, né? Aí eu tinha que ficar cuidando dele e eu fiquei dividida, eu não podia ir viajar. Foi difícil para mim. E como que você tem feito esse tempo todo para equilibrar, desde que ela morreu e agora com o tio doente? Como que tá sendo para você? Tá sendo muito difícil, né? Porque aí eu penso nela, sempre afasta dela, fica dela, e de ver ele doente, de ver que ele tá doente aí. Só que eu creio em Deus, né? Que entrega tudo nas mãos de Deus, porque deixa ele fazer segundo a vontade dele. E tudo dá certo, né? Tudo que nós colocamos nas mãos do Senhor dá certo. E eu creio no milagre e não deixa a minha fé se abater, né? Isso aí é uma coisa que eu busco a Deus todos os dias para não deixar a minha fé se abater. E Deus tem dado força, né? Tem permanecido firme de pé. Para mim é muito difícil estar aqui, porque eu sou tímida, mas eu vi que eu falei para lá que eu vinha. A dor de luto é muito difícil. Dá para mim que tinha acabado de perder o meu filho, falei com a minha mãe sabendo que ia perder a pessoa que mais me amava na vida. Mas eu fui até o último dia, a última noite dela, eu e a irmã Neuza passamos com ela. Eu não estava mais aguentando ajudar, cuidar dela, mas eu estava ali para fazer companhia. Fui firme, não demonstrava fraqueza diante dela, estava dentro de mim o que eu estava sentindo. É muito difícil, muito, viu? Assim, tem um momento que a gente não está lembrando, aí começa a vir aquela tristeza, aquela angústia. Saudade eterna. Quando eu chegava, ela falava, ela está fazendo de forte, mas ela está sofrendo muito. E aquele olhar direto nos meus olhos ficou marcado para sempre. Eu perguntava para ela, quer falar alguma coisa para mim, mãezinha? Nem que seja para puxar a minha orelha. Ela falava, não. A minha força veio de Deus mesmo, nesse momento, porque mesmo tendo acabado de perder o filho, eu estava ali com ela, ali firme, ali, tendo o último momento. Você passou o que eu passei, ou está passando, e não consegui sair dessa, procura a ajuda do profissional. Eu não precisei, graças a Deus, mas eu busco muito a força de Deus. Quem estava cuidando precisa de apoio. Eu sempre é o que eu dizia. Eu procuro a minha irmã, por exemplo, eu falo que mais conviveu lá dentro junto, porque todo mundo ia fazer a visita e ia embora. Mas ela ficava lá. E eu preocupado, eu falava, se ela fartar, essa coitada vai sentir muito,
porque conviveu aqui junto a vida inteira a par com ela. E eu sempre procuro dizer, todos procuram sobrinho, sobrinha, irmão, irmã, e vai visitar e faça uma boa ação, vai cuidar de quem precisa. Não era fácil para ela dia e noite ficar cuidando, né? E eu sempre chegava, me preocupava de perguntar se estava precisando de algo. Eu chegava para falar, está precisando de alguma coisa, me procura, né? Fale para mim, porque sempre eu procurava levar alguma coisa, porque eu via que alguém ficava à noite, não é fácil, né? Isso que eu peço, não fica afastado da família, porque é duro você querer conversar depois, falar algo para a pessoa e a pessoa não ter como ele te dar resposta, porque ele não pode falar mais. Então, eu acho, vamos conversar em vida, quando está com saúde, não vamos abandonar um ou outro. A questão da sonda de alimentação, se você pudesse esclarecer até que ponto é leviável ou não. Por exemplo, o paciente que está no paliativo, já fase final, ele não vai sentir fome porque ele não gasta energia. Então ele não tem fome. Primeiro ponto, se o familiar já deixou bem estabelecido que ele não vai querer nada invasivo, a sonda já se inclui nisso. Então, e alguns já conhecem e vão falar, não quero que coloque nem sonda em mim. Então, se ele deixou estabelecido isso, a primeira coisa é os familiares, os filhos estarem cientes disso e respeitarem a autonomia da pessoa que pediu isso. Esse é o primeiro ponto. Porque muitas vezes já está definido isso e alguns familiares não respeitam. Segundo, se ele não tem como falar e a gente não sabe se ele iria querer ou não, aí a gente vai ter que tomar essa decisão de colocar ou não a sonda. Então, eu diria para respeitar a opinião do paciente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se ele não puder optar, aí eu teria dois caminhos. Uma, se o médico dá uma perspectiva de meses, poderia ser considerada a sonda. Se não, é poucos dias, vamos deixar um cuidado paliativo para ele descansar em paz com a família em casa. Aí, acho que nesse cenário, não passar a sonda. E a questão do oxigênio também, porque isso foi um problema com a gente. O pessoal via número, só que ela não falava que ela estava com falta de ar e ela não esboçava desconforto respiratório. Só que eles viam números, então, que iam que ficasse colocando oxigênio. Só que eu também entendo que a oferta nesse momento de fase final é desnecessária. Se não está causando um desconforto para o paciente, não tem porquê. O principal é isso, é o paciente, né? Porque quando a gente sai do paciente e vai para a opinião subjetiva da família, que ela acaba sendo subjetiva, aí você vai começar a ter os excessos. Então, sendo bem objetivo, se o paciente tem falta de ar e aquilo for necessário, dê o oxigênio. Se o médico avaliando, juntamente com os sinais do paciente e o próprio paciente, se for o caso, perceber que não precisa, então não dá o oxigênio. Tem pessoas que, dependendo da doença, podem até ter uma saturação mais baixa, mas estarem confortáveis. E dar o oxigênio não vai cobrir esse pilar de aliviar a dor. O que vai aliviar a dor é a morfina, a dipirona, a codeína, tramal ou outros medicamentos. Aliviar a dor, que é o que a gente quer garantir, né, que o paciente não tenha dor, o oxigênio ele não ajuda. Né? Então, muitas vezes ele não vai ser necessário mesmo. E não é um negócio, ai meu Deus, tem que dar oxigênio. O médico, ele já está bem estabelecido isso, que ele deve evitar a distanásia, né? Que de maneira bem simples é não prolongar o sofrimento da pessoa artificialmente e não prolongar a vida artificialmente. Então eticamente é errado o médico tomar condutas enérgicas ou de remédios ou seja lá qual for a medida invasiva ou não, que ele fazer essa conduta para prolongar o sofrimento do paciente ou prolongar a vida artificialmente, isso é errado eticamente. Então, reanimar um paciente que não tem indicação é uma distanásia e é errado eticamente. O que acontece muitas vezes é que os médicos não abraçam o caso e conversam com a familiar. Imagina eu conversar com a sua família aí. Deve ser complexo.
Então aí entra a sensibilização. Dona Santa foi diagnosticada com um câncer agressivo que entrou em fase de metástase, e a única coisa que ela queria era ser cuidada nos seus aposentos, ser cuidada na sua casa, pela sua família, pelos seus amigos, e que todos pudessem passar tempo de qualidade com ela, mesmo nessa fase ruim. Cuidados paliativos é sobre isso. É mesmo em uma fase de dor e angústia, você poder ter momentos de alegria, momentos de comunhão e momentos próximos dos seus familiares e amigos. Esse tema é um tema muito sensível que deve se tornar até pauta de políticas públicas. A taxa de crescimento do câncer é tão alta e os cuidados são tão baixos que deve ter uma atenção sobre isso. Cuidar é um ato de humanidade e essa mensagem precisa ser reforçada, principalmente em doenças tão agressivas quanto o câncer. E esse documentário é um reforço a essa mensagem. Gostaria de agradecer a todos que participaram do cuidado com ela, direta e indiretamente, todos os familiares, pessoas próximas, líderes espirituais que estiveram em visitas. Obrigado a todos e que esse cuidado possa ser expandido e que essa mensagem alcance todas as pessoas que precisam e que também possam aplicar cuidados paliativos para transformar momentos ruins em momentos de comunhão e alegria com o ente querido. Ana Cláudia Quintais cita no livro Cuidar até o Fim que a morte é o dia que vale a pena ser vivido. Peço com que você ajude que essa mensagem chegue a mais pessoas. Por favor, curte e compartilhe com seus amigos. Então converse com a sua família, com o seu ente querido, como você gostaria que fosse para você e como ele gostaria que fosse para ele. E vamos se respeitar. Se a pessoa não quiser ser internada no hospital, se não quiser ser reanimada, se não quiser ser entubada, é válido a gente respeitar a vontade dela. Não querer postergar uma vida que às vezes não é vida. A pessoa vai estar no leito do hospital inconsciente, adquirindo escara, mas só para a sua consciência ficar em paz. Eu fiz tudo pela minha mãe, fiz tudo pela minha avó, fiz tudo pelo meu irmão. Todo mundo que fez. E meus filhos, os netos e os bisnetos, tem tataraneto aí nesse meio também. Primeiramente, agradecer a Deus do tempo que eu estou vivendo. E agora está chegando o fim. Fala sério, mano. Sou. Mais nada? Mais nada? Mais nada. Eu já tenho falado bastante tempo esse dia. Fala mais. Manda um beijo. Um beijo para todos. Você ama todo mundo? Todo mundo. Você ama? Ama todo mundo igual? Igual. Serei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum calor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão.
choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum temor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Demais, só com essa menina no pilão. Meu Deus do céu.